Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Como compreender a ansiedade e a falta de sucesso em vários sentidos na vida a partir da mecânica quântica e principalmente do efeito Zenão quântico? E como colocar isso de forma prática para uma melhoria em nossas vidas? Nesse vídeo eu quero que vocês entendam de forma muito clara o que é o efeito Zenão quântico. Para quem se interessa, para quem simpatiza com assuntos ligados à mecânica quântica, já deve ter ouvido falar esse termo em algum momento ou outro, se não, vocês serão apresentados para ele hoje, e ele é algo que costuma ser mal interpretado até pela profundidade do pensamento que origina esse termo. O nome efeito Zenão quântico foi dado em homenagem a Zenão de Eleia, um filósofo da Grécia Antiga. Ele nasceu por volta de 480, 490 a.C. e morreu mais ou menos em 430. Ele nasceu em Eleia, uma região da Itália, e foi discípulo de Parmênides de Eleia. Para vocês terem uma ideia da importância desse filósofo, Aristóteles o considerava o pai da dialética. E para quem talvez não tenha muita afinidade com filosofia, de forma bem resumida, a dialética são diálogos que buscam a verdade acima de qualquer coisa. Assim como todos os filósofos têm um viés, têm um olhar talvez mais particular sobre certos aspectos da existência, ele também não era diferente. E o seu olhar se dava muito em relação ao tempo e ao fato de que todas as coisas, de certa forma, são estáticas. A forma como ele traduzia isso para o mundo era através de paradoxos. Acredita-se que ele criou cerca de 40 paradoxos, se não me falha a memória, apenas 9 foram encontrados. O efeito Zenão quântico tem relação com um desses paradoxos, que é o da flecha. Ele entendeu, em sua época, que quando você ia atirar uma flecha, um arqueiro está lá com uma flecha para atirar essa flecha num alvo. Enquanto ele estava parado olhando para a flecha em si, essa flecha estava obviamente parada. Só que quando se arremessava essa flecha e se continuava olhando para ela, ela não poderia estar em movimento, pelo simples fato de que toda vez que nós olhamos para alguma coisa, esse objeto, essa pessoa, seja lá o que for, está parado, ao menos para a nossa consciência, porque nós vemos em pequenos instantes. E esses instantes, de certa forma, congelam essa imagem. Então, por exemplo, se você está olhando, continua olhando para a flecha, cada olhar que você tem para ela está parada para você. Então, ele entendeu, ele intuiu que isso era tão poderoso que, de uma certa forma, tudo estaria estático. Como eu falei no começo do vídeo, é um pensamento extremamente profundo. Então, eu sugiro que você abra sua mente, adicione um termo que eu gosto muito, que é o de brisar, expandir mesmo, ir além do pensamento tradicional para entender como é que a mente dele funcionava e o que isso quer dizer de verdade. Muito bem, a gente entendeu aí o princípio do efeito Zenão quântico lá atrás. Agora vamos entender ele observado a partir do laboratório. O efeito Zenão quântico, a partir da observação de cientistas, basicamente, de forma bem resumida, consiste em que todo átomo, toda micropartícula possui um decaimento atômico. Ele perde energia. Ele tem lá uma radiação, ele tem vários elementos que vão perdendo energia com o passar do tempo. Quando alguém olha diretamente para um objeto num nível quântico, vamos dizer assim, num nível micro, ele simplesmente para o seu decaimento atômico. Ele para de perder energia. Ele fica estático. Quando os cientistas entenderam isso, e obviamente isso demorou porque para uma mente cética aceitar algo que a consciência interfere na realidade, interfere no micro, interfere na matéria. Vocês imaginem como é que foi para muitos cientistas que pesquisaram e chegaram até essa conclusão, né? Mas seja como for, eles entenderam depois de um tempo o quanto isso tinha a ver com as ideias de Zenão de Eleia. O como ele já entendia e ele traduziu isso através da filosofia. E aí eu trago aqui a ideia para vocês de que a filosofia, de certa forma, em muitos momentos, é a mesma coisa que a ciência, são irmãs. Ele entendeu que o olhar era capaz de paralisar as coisas. E aí a gente vai encaixar aqui o exemplo, a situação da ansiedade. Quando nós estamos ansiosos em relação a alguma coisa, por exemplo, eu estou
ansioso quanto a uma vaga de emprego, a um trabalho, a uma perspectiva financeira. E quando eu coloco muita energia nisso, esse olhar que eu estou aplicando para essa situação é a mesma ideia que ele teve com a flecha, é a mesma ideia que um cientista tem olhando para um objeto no nível micro. Eu vou colocar energia e essa energia que eu colocar através do meu olhar / intenção, eu vou paralisar esse processo, eu vou atrasá-lo, eu vou congelá-lo. Se alguém não se identificou porventura com esse exemplo, eu vou dar um outro que é extremamente comum para muitas pessoas e que eu utilizo com frequência, que é o da chave. Muitas vezes você perde a chave de casa, do carro, sei lá do que, e você está procurando desesperadamente. E aí você procura e nada de encontrar essa chave. E aí quando você esquece essa chave e você não está mais nem aí para ela, a chave milagrosamente aparece. Num cantinho do sofá, no bolso de uma calça, enfim. Esses exemplos podem até parecer simplórios, mas eles têm muito a ver com tirar a importância de algo. De forma bem simples, o universo funciona a partir daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós colocamos o foco. Só que manter o foco de uma certa forma faz com que esse processo esteja paralisado, porque é nesse sentido que nós estamos olhando. E aí eu trago uma questão que é totalmente paradoxal a essa ideia que o Zenão trouxe, de que tudo é estático. E aí eu sempre gosto de dizer, tem isso também, que é o de que tudo é um movimento contínuo no universo. Se tudo é um movimento contínuo, olha que sacada interessante. Quando eu atirei a flecha, quando eu desejei alguma coisa, seja saúde, seja um bem material, seja qualquer elemento da vida, eu não preciso ficar olhando para ver se ele vai chegar. Ele já é uma flecha atirada em direção a algum lugar. E se eu colocar muita atenção excessiva, isso vai virar ansiedade. Eu vou ficar desesperado, mas será que isso vai acontecer? Um outro exemplo seria você chegar num restaurante, pedir um prato e ficar ansioso, desesperado se esse prato vai vir. Aí você chama o garçom e pergunta para ele, mas esse prato vai vir? Vai ser desse jeito? Vai ser de outro? Fazer isso só vai atrasar o processo. Enfim, pessoal, sintetizando, quando eu atiro uma flecha, eu não tenho que ficar olhando para ela, porque isso eu já fiz antes. Eu já medi a distância, a diferença de um lugar para outro, o alvo. Então é só eu esperar que ela atinja o seu alvo. Como eu falei no início do vídeo, essa é uma das consequências da ansiedade, que as coisas não aconteçam, que a gente não consiga sucesso em alguma coisa, que a gente fique paralisado onde quer que esteja, e também que mais ansiedade seja criada, porque nós somos viciados em nossas vidas. Quando nós estamos condicionados a algo, a tendência é que nós recriemos cada vez mais. Então fica um looping infinito, onde a gente sempre cria situações nas quais nos sentimos ansiosos e ficamos atrasando todo o processo na vida, sem que as coisas fluam, sem que a flecha percorra o ar e chegue ao seu alvo. Pessoal, era isso então. Acho que de forma bem simples dá para vocês entenderem um pouco melhor sobre o efeito Zenão quântico, a sua relação com a ansiedade e como nós podemos perceber isso. Porque é uma coisa que eu coloco muito no meu trabalho como terapeuta. Se você consegue entender certas coisas racionalmente, isso vai te ajudar grandemente no seu processo. Porque a partir disso, você consegue colocar a razão em movimento, em detrimento a condicionamentos emocionais muitas vezes destrutivos. Pessoal, então era isso por enquanto. Se acharam interessante, deem um joinha. Façam um comentário sobre qualquer questão que lhes venham à mente, se inscrevam no canal para ter acesso aos próximos vídeos sobre esse ou outros assuntos. Muito obrigado e até a próxima vez.